Olá, o objetivo desta aula é tratar do controle social do Estado a partir do instrumento de accountability, responsabilização, especialmente no caso do excesso de medidas provisórias utilizada com frequência pelos governantes no período democrático brasileiro. Assim, inicialmente vamos discutir as questões das medidas provisórias no Brasil, para logo após tratar do termo accountability como um instrumento de controle social do Estado. Foi o teórico Charles Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu, o autor do livro O Espírito das Leis, em 1748, num longo período de 20 anos, na França Revolucionária. O livro exerceu imensa influência tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, no sistema de governo inglês e, de certa forma, em todo o mundo durante os 2 últimos séculos. Mais especificamente no livro 11º da referida obra, encontra-se a famosa fórmula da equiparação dos poderes como método para assegurar a liberdade. Para solucionar o problema daquilo que Montesquieu chamou de verdade eterna, na medida em que qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele, o autor sugere um antídoto infalível. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Montesquieu diz mais: tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 3 poderes, o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. No entendimento de Montesquieu, os poderes devem ser harmônicos e independentes, colaborando entre si e mantendo relações recíprocas, auxiliando-se e corrigindo-se mutuamente. No entanto, não é bem essa a realidade que transparece na conjuntura política brasileira nos últimos anos. Segundo fontes do Ministério da Justiça, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, se editava uma medida provisória que acabava se tornando medida definitiva a cada 10 dias. Por exemplo, a medida provisória que tratou do Programa Nacional de Desestatização foi reeditada mais de 45 vezes e mais da metade dos projetos de lei aprovados no Congresso Nacional tiveram origem no Executivo. A submissão do Legislativo e do Judiciário ao Executivo, se não for imoral ou vergonhosa, aproxima-se da ilegalidade. Vide o caso da emenda da reeleição do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso. Por isso, a denúncia do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça à sociedade brasileira, ao afirmar que a concentração de poder já se vai fazendo ameaçadora à normalidade institucional e à supremacia da lei. O uso abusivo de medidas provisórias fere a ética do direito ao usurpar a capacidade legislativa do Congresso Nacional e ao comprometer o equilíbrio entre os três poderes, o único anteparo democrático ao despotismo, afirma o então presidente da OAB de São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Para o cientista político Elgio Trindade, governar por medida provisória significa fragilizar a democracia. Eis a argumentação do cientista. A experiência recente mostrou que a prática do governo por decreto acaba por se generalizar e criar mecanismos próprios de um executivo legiferante, que desqualifica o papel tradicional do Congresso. O desequilíbrio entre os poderes, submetendo a democracia à lógica da suposta delegação presidencial, fragiliza a prática democrática, conclui Trindade. Alguns exemplos do caráter submisso do Congresso já podiam ser visualizados na curta administração do governo Collor e principalmente durante os 2 mandatos do ex-presidente Cardoso, bem como na administração do presidente Lula na atualidade. A vocação autoritária da classe dirigente do país faz-se presente desde o início da história política brasileira. Essa tendência à concentração de poder dos chefes políticos decorre, segundo alguns pensadores, da herança portuguesa em nosso meio. A prática do uso das medidas provisórias tem sido recorrente nos últimos governos do Brasil. No gráfico, é possível perceber quantas MPs cada presidente editou desde o tempo da redemocratização. Raimundo Faoro já havia percebido em Os Donos do Poder a raiz primeira desse traço típico do nosso ethos político. Eis a citação: todo o poder estatal tende a concentrar-se no cargo do chefe do Estado. Esta prática também foi bastante evidente entre os primeiros presidentes republicanos, que não passaram de ditaduras militares, sob a justificativa teórica da ideologia positivista. A prática da política autoritária iniciou com a própria República Oligárquica de Deodoro e Floriano e teve a continuidade com Getúlio Vargas, desde 1937 a 1945, e principalmente no regime militar de 1964 a 85. Quem pensou que com a abertura democrática e com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, o Brasil respiraria finalmente os ares da democracia, enganou-se, pois as práticas autoritárias continuaram. Como nos diz Comparato, após a Constituição de 1988, o presidente passou a deter não só o poder legislativo, pela via da proliferação de medidas provisórias, como até mesmo o poder de reforma constitucional. Desde 1988 até 2002, a Constituição tinha sido reemendada nada menos do que 43 vezes, sempre por iniciativa direta e consentida pelo chefe do Poder Executivo. O Judiciário também é submisso ao Executivo, ferindo o Estado democrático de direito. Num autêntico Estado de direito, os juízes são ministros do povo soberano e não serviçais do governo. O Estado de direito é radicalmente incompatível com a submissão dos juízes ao Poder Executivo, como se fosse a reencarnação dos antigos monarcas, conclui o jurista Fábio Conder Comparato. O tema do abuso das medidas provisórias também é objeto de estudo de Fernando Limonge e Argelina Figueiredo. Para os autores, o artigo 62 da
Constituição Federal de 88 criou a possibilidade das medidas provisórias, mas o que se tem visto é a banalização dessa prerrogativa. Segundo os autores, o Executivo teria abusado da prerrogativa constitucional, interpretando de maneira bastante flexível o que se deve entender por relevância e urgência. Ou seja, o extraordinário tomou o lugar do ordinário, colocando em xeque a própria noção de separação de poderes. Ainda sobre a questão do predomínio do Executivo sobre o Legislativo, Milton Temer traçou um comparativo da participação do Executivo na aprovação das leis no período do governo de Fernando Henrique Cardoso com outros períodos da história política do Brasil. A participação do Executivo no bojo da Constituição de 1946 não alcançava 30% das leis aprovadas. Durante a ditadura militar, chegou a 82%. E durante os 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, 77% das iniciativas legislativas partiram do Executivo. Da mesma forma, Roberto Amaral argumenta que desde a promulgação da Constituição de 1988 até 16 de fevereiro de 2001, foram editadas 5.702 medidas provisórias, das quais 4.890 nos 6 primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. As reedições somaram 5.121 medidas provisórias. Amaral apresenta ainda uma comparação entre as Constituições brasileira de 1988 e a Constituição americana de 1787, dizendo que, em 11 anos de vida, período analisado, o texto de 1988 já havia sofrido inúmeras modificações, emendas constitucionais. Enquanto isso, em seus 218 anos, a Constituição norte-americana sofreu apenas 27 emendas. O excesso da utilização da prática das medidas provisórias tornou-se corriqueira no cenário político nacional. O governo Lula, da mesma forma, como os governos anteriores, tem se utilizado desta mesma prerrogativa. Como nos diz Trindade, no Brasil, esse novo padrão de democracia autoritária se utiliza amplamente da prerrogativa excepcional das medidas provisórias para a gestão das políticas estratégicas, mas também para a implementação de assuntos correntes, com o argumento de que são novas exigências do Estado reformado. Além do autoritarismo democrático que se vive na cultura política brasileira, pode-se afirmar que impera uma típica democracia delegativa, uma designação defendida por Guilherme O'Donnell. Isso significa afirmar a existência de frágeis instituições políticas em que se sucedem crises de ordem socioeconômicas, sucessivos planos econômicos, deteriorização da autoridade presidencial, corrupção do aparelho do Estado e violência generalizada. Isto é, a responsabilidade pelo sucesso ou do fracasso de suas políticas é exclusiva do presidente da República. O presidente e sua equipe pessoal são o alfa e o ômega da política. O presidente isola-se da maioria das instituições políticas. E os problemas da nação são tratados por técnicos e burocratas, especialmente no que se refere à política econômica. A oposição e a resistência das ruas da sociedade, do Congresso ou de associações de representação de interesse são silenciadas ou ignoradas. Prevalece a concentração e a centralização política e a personalização do poder do presidente, o que pode ser chamado, segundo Elgio Trindade, de hiperpresidencialismo. O presidente, diz o cientista, se considera legítimo por um poder delegado pelo voto para implementar, por mecanismos autoritários,
suas decisões políticas. Um mecanismo de controle social para esse desvio seria a utilização do instrumento de accountability. Apenas a separação dos poderes não garante a democracia. É preciso outras formas de controle e responsabilização dos atos administrativos das pessoas que ocupam cargos públicos. Trata-se aqui de inserir o conceito de accountability. Na visão do cientista político André Marenco, accountability quer dizer autoridades politicamente responsáveis, autoridades que podem ser responsabilizadas pelos seus atos, que devem prestar contas dos seus atos. O accountability, que é o controle democrático, ele pode ser vertical, relação governantes e governados, ou pode ser o accountability horizontal, que é poderes externos que podem punir o governo, a separação de poderes, autoridades estatais que controlam o próprio poder, que pode empreender ações que vão desde o controle rotineiro até as sanções legais, inclusive o impeachment, conforme o caso. A palavra accountability é um termo de origem inglesa e não contém uma tradução exata para o português. No entanto, pode ser entendida como responsabilização. Dentro da esfera ética, o termo accountability apresenta diferentes significados. É usado frequentemente em circunstâncias que denotam responsabilidade social, imputabilidade, obrigações e prestações de contas. A palavra accountability tem sua origem do latim considerar, um antepôs como prefixo, forma de computare, calcular, que em volta derivada de putare, calcular, também está associado ao termo responsabilização. No accountability político, é a responsabilidade do governo, dos funcionários públicos e dos políticos ao público e aos corpos legislativos, tal como o Congresso ou o próprio Parlamento. As eleições são uma maneira direta de segurar políticos responsáveis ao público. Até o final de uma eleição, candidatos e os partidos devem fazer campanha explicitando suas posições em questões de interesse público. O eleitorado também pode votar no registro passado de candidato se ele procurar sua reeleição. Em alguns casos, como por exemplo a Assembleia Legislativa da Colômbia Britânica, no Canadá, os eleitores também têm o direito de pedir um recall político entre eleições normais. A Constituição ou o Estatuto pode autorizar a um corpo legislativo para fiscalizar os próprios membros, o governo e parte do governo. Isto pode ser um inquérito interno ou independente. Os inquéritos normalmente são postos em resposta a uma alegação de comportamento impróprio ou de corrupção. A corrupção tem sido uma das principais mazelas da cultura e das instituições políticas do Brasil. A corrupção é uma palavra em voga na atualidade. A história brasileira é repleta de exemplos. Porém, muitos períodos foi proibido falar e apurar a corrupção. Ela não é prática só das elites dirigentes. A palavra corrupção, em sua definição, expressa a oposição à negação daqueles valores que consideramos, ou pelo menos deveríamos considerar, como sustentáculos do bom andamento das relações intrapessoais e sociais, que são necessárias para a realização humana. Corromper, portanto, é o ato pela qual se adultera, se estraga algo físico ou moralmente. A repercussão é de maior ou menor amplitude conforme a ação que se realiza. As causas são praticamente inesgotáveis, pois envolve problemas estruturais, sociais e pessoais.
A corrupção política ou a corrupção na política de uma determinada sociedade deteriora as próprias estruturas da sociedade, uma vez que a política é o cuidado com o que é coletivo, de todos. É a busca de soluções para os problemas que a sociedade como um todo enfrenta. A corrupção na política é aproveitar-se, apropriar-se do que é coletivo, em benefício próprio. É roubar. Se os agentes públicos, os políticos, são corruptos ou se associam a agentes privados corruptores, a saúde da sociedade corre sério risco. Faltando o respeito pelo que é de todos, prevalece no comportamento de cada um o vale-tudo, o levar vantagem em tudo, o enganar para escapar ileso de eventuais punições. No Brasil, a corrupção está espalhada pelos diferentes setores e níveis da atividade política, no executivo, no legislativo e no judiciário, do nível federal ao nível municipal. Faz parte também dos comportamentos das empresas privadas que trabalham para o governo em obras e serviços ou que dele dependem para autorizações e legislações de suas atividades. Para tratar da separação dos poderes, é importante que o acadêmico leia a obra O Espírito das Leis, de Montesquieu, especialmente o capítulo 6º do livro 11º, onde o autor trata especificamente da separação dos poderes. Para tratar do accountability como controle social, pode-se abastecer com os artigos de O'Donnell, principalmente Accountability Horizontal e as novas poliarquias. E por fim, sobre o uso indiscriminado das medidas provisórias, ler Fernando Limonge e Argelina Figueiredo na obra organizada por Maria Vitória Benevides, o Paulo Vanucci e o Fábio Kersh, Reforma Política e Cidadania, São Paulo, Perseu Abramo, 2003. Nesta aula tratamos do controle social e do accountability no Brasil. Inicialmente discutimos a questão da separação dos poderes a partir do teórico Barão de Montesquieu e sua obra O Espírito das Leis. Esse teórico entendia que há uma prerrogativa usual na vida política de que o poder tende a ser concentrado, abuso do poder, e para solucionar esse vício, Montesquieu propôs a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, a prerrogativa da separação dos poderes não está sendo considerada. Não existe uma equiparação dos poderes, mas o predomínio de uma sobre outras, do executivo, do presidente sobre o legislativo e o judiciário. Um exemplo evidente é o excesso de medidas provisórias dos últimos governos democráticos. Uma forma de controle social que vimos nesta aula seria o accountability. Segundo Teixeira, o accountability é a obrigação de os agentes políticos prestarem conta de seus atos e decisões e, por conseguinte, o direito do cidadão exigi-los, de avaliá-las conforme parâmetros estabelecidos socialmente em espaços públicos próprios. A segunda consequência da primeira consiste na responsabilização dos agentes políticos pelos atos praticados em nome da sociedade, conforme padrões previstos em leis ou concertados socialmente.